Marcos 2, 13 a 22. E assim diz a boa palavra do nosso Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam a jejuar. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Os irmãos e amigos podem tomar o vosso lugar. Ao longo deste início do Evangelho segundo Marcos, temos vindo a perceber várias características marcantes da escrita deste autor. Marcos não é um escritor dado a grandes detalhes ou a descrições extensas. O seu Evangelho transmite constantemente a sensação de movimento. Há sempre algo a acontecer. Há sempre uma nova demonstração da autoridade de Jesus. Felizmente para nós, imediatamente no início do livro, Marcos deixa claro qual é a sua intenção e o propósito desta biografia do Senhor Jesus. Marcos quer que nós saibamos quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. E este é o Evangelho do Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele possui poder e autoridade absolutos, que estão somente ao alcance de Deus. No primeiro capítulo, isso tornou-se evidente de várias formas. Após cerca de 400 anos de silêncio profético, Deus levanta João Batista para preparar o caminho do Messias. Um Messias que, segundo as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, seria o próprio Deus vindo ao seu povo. O próprio João Batista testemunha acerca de Jesus, reconhecendo a sua superioridade e a sua autoridade. Esse testemunho é igualmente confirmado pelo Pai, que declara de forma audível para que todos ouçam: este é o meu Filho, o amado, em quem eu me comprazo. As ações de Jesus seguem exatamente essa mesma linha de testemunho acerca da sua pessoa e da sua obra. Ele vence a tentação de Satanás no deserto e inicia o seu ministério proclamando o Evangelho de Deus, chamando os homens ao arrependimento e à fé. A proclamação das boas novas torna-se então o centro do ministério de Jesus. Nos sábados, como era seu costume, ele ensinava nas sinagogas. E como seria de se esperar, todos se maravilhavam com a autoridade que ele ensinava. Contudo, Jesus não se limitava às palavras. Ele demonstrava autoridade sobre o mundo espiritual, repreendendo e expulsando espíritos imundos, e também sobre o mundo físico, curando as mais variadas enfermidades, desde a febre da sogra de Pedro até à purificação de um leproso. Em tudo isso, não era apenas o seu poder que se tornava evidente, mas também o seu amor e a sua compaixão pelos perdidos. A sua vida era vivida em favor dos outros, marcada por total desprendimento pessoal. E acima até da preocupação com as multidões, estava a sua perfeita comunhão com o Pai. Algo claramente demonstrado na necessidade constante que ele tinha de se retirar para lugares solitários, a fim de orar e buscar a presença de Deus. Como vimos na semana passada, o capítulo 2 marca uma importante transição no Evangelho. Pela primeira vez nós vimos um conflito a surgir com o Senhor Jesus. Jesus de um lado, os escribas do outro. Quando Jesus declara ao paralítico
que perdoados estão os seus pecados, os escribas compreendem perfeitamente e imediatamente a intenção e a implicação daquelas palavras. Jesus estava a reivindicar uma autoridade e um poder que somente Deus tinha a capacidade. Apesar da ousadia desta declaração, Jesus confirma a veracidade das suas palavras ao ordenar ao paralítico que se levante. E ele imediatamente se levantava. Dessa forma, já não restava espaço para negar que algo extraordinário estava diante deles, incluindo dos escribas. E, portanto, o povo glorificava a Deus, porque nunca tinha visto coisa semelhante. Então seria expectável, e infelizmente algumas pessoas ainda mantêm essa ideia, que sinais tão claros fossem o suficientes para silenciar os seus opositores. Afinal, Jesus já fizera coisas inimagináveis. Contudo, o problema daqueles homens e o problema dos homens do século XXI não era falta de evidências. Como escreve o apóstolo João em João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É precisamente por isso que o conflito se intensifica progressivamente ao longo do Evangelho, culminando num julgamento injusto e numa condenação absurda que levará o Filho de Deus, o Santo de Israel, à cruz. O texto de hoje continua-nos a mostrar esse conflito crescente e, ao mesmo tempo, revela algo fundamental. O Evangelho é escandaloso para todos. Escandaloso tanto para aqueles que se aproximam de Jesus com aparente simpatia, quanto para aqueles que rejeitam abertamente o Evangelho. Ele é escandaloso. E é isso que vamos ver hoje. Versículos 13 e 14. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Marcos enfatiza novamente duas coisas que são características do ministério de Jesus. Primeiro, Jesus não mais tem sossego. É impossível. As multidões seguem Jesus. As multidões vão à procura dele. Se ele se oculta, eles vão atrás dele. Ao ponto que Jesus tem de ir para o barco, dentro do barco, para se refugiar e poder então ministrar às multidões. Segundo, o maior propósito de Jesus não é curar as multidões, é ensiná-las, é proclamar-lhes a palavra de Deus. E isso poderia levar-nos a uma visão gnóstica, ou, mais recentemente, uma visão iluminista, onde a solução do homem se dá através da aquisição de conhecimentos. Perdoem, irmãos. No entanto, nós sabemos que nem Marcos advoga uma salvação pelo conhecimento e muito menos Jesus Cristo. Jesus ensinava-lhes as coisas concernentes ao reino de Deus. E como nós temos vindo a ver, isso consistia em duas coisas: arrependimento e fé. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam no Messias que chegou. Jesus não viria a apresentar nada de radicalmente diferente em relação à revelação que Deus já havia outorgado e entregue àquele povo. Ele vinha sim, muitas das vezes, expandir o significado daquilo que eles sabiam e, noutras vezes, corrigir não a lei que Deus tinha dado, mas a interpretação errada que muitos tinham dado. A sua mensagem não era muito diferente daquela que João Batista havia proclamado, ou daquela que os profetas haviam anunciado no passado. Os dois elementos essenciais da pregação de Jesus são encontrados em todo o conselho de Deus. O homem tem um problema sério para com Deus. O homem quebra a santa lei de Deus todos os dias das mais variadas formas. Quer seja em ação, quer seja em omissão. Quer seja às claras, quer seja às escuras. Portanto, é necessário para corrigir a sua situação calamitosa que as pessoas se arrependam dos seus pecados e que coloquem a sua fé única e exclusivamente em Deus, desprovidos de qualquer mérito, de qualquer esperança em si mesmos. Jesus, como um bom profeta de Deus, ele transmitia a palavra de Deus e a vontade de Deus ao povo. Ele ensinava-os. Ele tinha vindo para pregar o Evangelho de Deus. Entretanto, dá-se um novo encontro com uma nova personagem. Marcos introduz uma nova personagem na narrativa. Marcos, como se destina a um público gentílico, provavelmente para Roma, ele trata este homem por Levi,
filho de Alfeu. Ora, nós sabemos através dos outros evangelhos sinóticos, através de Mateus e de Lucas, que este Levi é Mateus, aquele que viria a ser um dos 12 apóstolos. Mateus era um publicano, ou seja, ele é um coletor de impostos. Nos dias de hoje, Mateus seria um inspetor de alfândega, se elas ainda existissem, ou um gestor ou consultor numa empresa de cobranças difíceis. Tipo um homem do fraco. Não sei se já viram essa expressão. Tudo profissões que nos fazem ter muita simpatia, não é? Todos nós gostamos de pessoas que vêm cobrar coisas a nós. Nos dias de Jesus, essa simpatia era ainda menos visível. Porquê? Porque no sistema fiscal do Império Romano não eram os romanos que se prestavam a esse trabalho. Eles não iam cobrar diretamente os impostos à população. Eles faziam um leilão público dos direitos de cobrança de impostos de uma determinada região. Então aparecia um grande investidor, um publicano, parecido com Zaqueu, um homem de dinheiro, pagava o valor ao império e depois sobrecontratava agentes locais, como Mateus. Mateus não é um publicano dos mais ricos. Zaqueu sim, mas Mateus é inferior. Então, depois deles comprarem essa dívida, estas pessoas vão fazer a cobrança no terreno, mas vão ter um direito de cobrarem uma taxa que seja aquela que eles entenderem. Não há um limite. Roma não traz punição para eles. Roma deu a dívida, recebeu o montante que queriam receber e agora façam o que vocês quiserem. Custou 100. Se quiserem cobrar 300 é com vocês. Não tem nada a ver com isso. Então, além deles trabalharem para os inimigos que ocupavam a nação, e por isso eram considerados traidores da pátria, que enriqueciam à custa da opressão dos seus cidadãos, eles ainda cobravam impostos mais altos do que deviam, tornando-se desta forma uma das faces da corrupção que se abatera sobre a região. Por tudo isso, eles eram das pessoas menos respeitáveis e era expectável que assim fosse. E é por isso mesmo que não é só o chamado de Jesus que é surpreendente, mas também que a resposta de Levi é impressionante. Porque se o facto de ele ter chamado pescadores para o seguirem já era totalmente algo fora da caixa, imaginem então agora chamar alguém que era considerado a escória da sociedade. Alguém que eles não poderiam suportar. Alguém que provavelmente cobrou impostos de Pedro, de João, de André, de Tiago. Eu acho que quando Pedro e os demais viram Jesus a chamar Levi, devem ter coçado a cabeça e pensar: este malandro, estás a chamar este para nos seguir? Este pecador? Se para Pedro e os restantes deixarem a sua profissão para seguirem Jesus envolvia riscos, no caso de Levi as implicações seriam muito mais sérias. Abandonar a sua profissão significava abandonar uma carreira altamente lucrativa. E seria irreversível. Porque outro ocuparia o seu lugar e dificilmente o Império lhe voltaria a dar aquela licença. Portanto, não há volta a dar. É importante também levarmos em consideração que, apesar do seu chamado e conversão serem imediatos, isso não significa que Jesus era um desconhecido para ele, ou que de alguma forma Jesus viu Levi e obrigou-o a fazer algo que o seu coração não queria. Não. Como nós vemos em toda a Escritura, a conversão começa com a obra soberana de Deus no nosso coração. Como Jesus disse em João 3, o Espírito sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. No versículo que precede a conversão de Mateus, nós lemos que Jesus ensinava o povo. E vemos pela Escritura, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E nós temos de dar graças a Deus porque o Senhor designou um meio para que nós o possamos ouvir, para que nós possamos ter fé e que possamos chegar ao arrependimento. Há algo profundamente encorajador neste tipo de relatos, meus irmãos. Mas é algo que perturba principalmente aqueles que se agarram demasiado à lei, os legalistas. O facto de que há perdão disponível para os piores dos piores é um encorajamento para todos. Uma das acusações que fizeram contra Jesus foi precisamente o facto de ele se dar com publicanos e com prostitutas. Mas Jesus disse-lhes: as prostitutas e os publicanos entram primeiro no reino dos céus e vocês ficam à porta. Muitas vezes nós esquecemos que, independentemente da gravidade dos pecados de cada um,
todos estamos encerrados debaixo da mesma maldição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, necessitam do perdão dos seus próprios pecados. E isso é um soco no estômago para todos que se apoiam na sua autojustiça. Mas existe igualmente o reverso da medalha. Existem aqueles que são iludidos pela sua própria condição e ficam convencidos que por causa da sua sujidade, porque eles são tão pecaminosos e tão pecadores e sabem que o são, eles acreditam que não há perdão para eles. Pois eles sentem-se muito sujos. Mas se há algo que as Escrituras nos mostram, é que não há pecado que o nosso Senhor não possa expiar, nem pecador que Ele não possa perdoar. Lutero, quando era confrontado pelo diabo acerca da sua pecaminosidade, Lutero não iria ficar agarrado a essas palavras. O refúgio de Lutero era correr para Cristo, pois ele dizia: Jesus veio morrer pelos pecadores e garantir-lhes a vida eterna. Então, quando o diabo sussurrava ao seu ouvido que ele não era pecador, e se lembrava que ele tinha um grande Salvador. E é com este cenário, com a entrada de Mateus em cena, que Marcos nos prepara para algo que irá confundir e, de certa forma, escandalizar tanto aqueles que estão mais afastados de Jesus, os escribas, quanto aqueles que lhe são de alguma forma próximos, os discípulos de João Batista. Jesus diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Versículos 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Preparado que estava o terreno, dá-se mais um episódio escandaloso, pelo menos aos olhos de muitos. Levi, após ser chamado e convidado por Jesus para o seguir, o que é que Levi faz? Mateus dá um banquete, digno de um rei. Tudo em honra do Senhor. Vejam, Levi não se limita a permitir que o seu novo mestre invada algumas áreas da sua vida. Ele convida Jesus para o seu lar, para o mais privado da sua vida. Tudo agora é feito à volta de Jesus. E o facto de Levi deixá-lo entrar naquele que é considerado um dos locais mais sagrados das pessoas demonstra isso mesmo, que Jesus entrou perfeitamente naquela vida. Esta é uma realidade que deve abraçar e deve alcançar todo aquele que foi alcançado pela graça. Nós fomos comprados por um alto preço e isso significa que não são somente algumas partes da nossa vida que agora passam a estar debaixo do controle do Senhor. Jesus veio para reinar em todas as áreas do nosso ser, principalmente naquelas de quais nós não queremos abdicar. É principalmente essas que o Senhor quer reinar. É facto que após a conversão continua a haver a luta com o pecado, continua a haver a dificuldade própria e natural que nós temos por causa da nossa carne, mas após a conversão tem de existir pelo menos a disposição de nós nos dispormos e submetermos à lei do nosso bom Deus, em demonstração do nosso amor por Ele e por tudo o que Ele fez por nós. Isso é imperativo. E Mateus demonstra isso aqui. E voltando ao seu banquete, Mateus aproveita a ocasião para não somente convidar Jesus, mas ele quer também espalhar a boa nova. Ele quer dar um banquete em honra de Jesus e ele chama todos os seus amigos. E como não poderia deixar de ser, quem eram os amigos de Mateus? Outros cobradores de impostos. Porque Mateus é a escória da sociedade. Afinal, quem é que se quer associar a uma pessoa que é traidor da nação e da pátria? Pessoas sem moral, pessoas com uma ética que deixaria muito a desejar, deviam ser pessoas na mesma condição deles. Os únicos que ali se encontram na casa de Mateus são os discípulos de Jesus. Os restantes são publicanos e pecadores. E muitos admitem que Marcos, utilizando esta expressão publicanos e pecadores, ele não está a referir-se a uma classe diferente e especial de pecadores, mas a enfatizar a pecaminosidade dos coletores de impostos. Eles são publicanos e pecadores. São vistos como sujos, imundos, impuros pela sociedade. A sociedade despreza este tipo de pessoas. E neste pormenor nós vemos algo extraordinário que só o Evangelho proporciona.
Porque quantas destas pessoas não teriam sido hostis para Pedro e para os restantes? Quantas vezes não foi cobrado impostos indevidos? Talvez até, quem sabe, o próprio Mateus. Quando o Pedro vinha com a sua pesca e passava pela coletoria, e Mateus dizia: oi, tens de deixar aqui o imposto. Mais altos do que na realidade era. Apesar de tudo isso, nós não encontramos qualquer sinal de animosidade dos discípulos para com os coletores de impostos. Eles estão juntos. Eles estão a alegrar-se. Nestes momentos era habitual que as casas recebessem mais de 80 pessoas. Então, muitas das pessoas que não eram convidadas aproveitavam e iam também para buscar o seu queijinho, o seu pãozinho, o seu vinho. Era um evento social bastante relevante. Afinal, quem é que recusaria participar de um banquete? Ainda por cima com portas abertas. Era essa a tradição. Ainda para mais, quando o convidado de honra é Jesus. Nada mais, nada menos, aquele que vem provocando um rebuliço em toda a região, curando pessoas, expulsando demónios, pregando o Evangelho. E neste caso, em concreto, ganha uma maior importância não só por causa do convidado, mas também por aqueles que compõem a festa. E é neste contexto que surgem os escribas dos fariseus. Para aqueles que estão familiarizados com o relato bíblico, é fácil nós termos uma opinião negativa dos fariseus. Nós olhamos para os fariseus e dizemos: são os bandidos. São eles que estão por trás da trama de matar Jesus. Contudo, como muitos grupos ou organizações que surgem, o início dos fariseus dá-se de uma forma prometedora e de boas intenções. Os fariseus começam por ser um movimento reformador genuíno que querem defender a pureza da fé contra influências externas, mas infelizmente acabaram por se transformar em meros legalistas. Os fariseus surgem numa medida de combate à corrupção que estava instalada no templo, no Sinédrio. É triste e curioso constatarmos que aqueles que eram vistos originalmente como os guardiões da fé acabaram por se tornar em alguns dos maiores adversários do Messias. E, portanto, é aqui, neste banquete dado por Levi, que nós temos a primeira menção aos fariseus no Evangelho de Marcos. E faz sentido que assim seja, pois estes escribas ou doutores da lei, eles pertencem aos fariseus. Eles eram doutores da lei do grupo dos fariseus. Como tal, é normal que eles tenham ficado particularmente ofendidos com o facto de Jesus estar a comer com publicanos. Pois os fariseus eram conhecidos por serem extremamente rigorosos das tradições dos seus pais. Estes escribas, portanto, dos fariseus, eram mais estritos e rigorosos nas suas práticas religiosas que outros escribas, porque eles eram dos fariseus. E a sua objeção a Jesus neste episódio reflete precisamente essa rigidez. A palavra fariseus significa literalmente separados. Este grupo, como observadores estritos do judaísmo tradicional, eles evitavam qualquer contacto com publicanos e pecadores, especialmente ao entrar em suas casas, pois isso os tornaria impuros para a adoração religiosa. Eles nem sequer comiam, porque não sabiam se aquelas pessoas tinham seguido todos os rituais que eles entendiam serem necessários para a purificação. E é precisamente por isso que eles, ao verem Jesus a comer e a beber com coletores de impostos, considerados aqueles que são os mais vis da sociedade, eles ficam extremamente indignados e chocados. Eles estão perplexos. Como é que é possível alguém que declara vir em nome de Deus ter comunhão com este tipo de gente? É o que vai na mente destes homens. Esta gentalha. Estes pecadores. Estes imundos. Há um pormenor bastante revelador da forma como eles operavam. Vejam que eles, no confronto anterior, que lemos no sermão passado, nós lemos que eles arrazoavam nos seus corações. Quem é este que afirma ter autoridade para perdoar pecados, quando só Deus é detentor dessa prerrogativa? Desta vez, eles não deixam isso ficar somente no seu coração, eles já verbalizam a sua acusação e indignação, mas não o fazem diretamente a Jesus. Eles vão aos discípulos de Jesus. Muito provavelmente eles já sabiam que não conseguiriam mudar as opiniões e convicções dele. Mas quem sabe, talvez eles pudessem semear a dúvida e a discórdia no meio dos discípulos. As perguntas são feitas aos discípulos e nunca diretamente a Jesus.
Pelo menos neste momento, eles agem dessa forma. Este é o modus operandi deles. Mais para a frente, quando o conflito atingir proporções maiores, aí sim eles iniciam o confronto direto. Mas por enquanto, eles dirigem-se somente aos discípulos. No entanto, apesar do barulho que deveria estar naquele local, e deveria ser muito, porque banquete é sinal de festa e festa é sinal de barulho, Jesus ouve as críticas que lhe são dirigidas. E para responder, ele vai buscar a analogia do médico e do doente. Jesus é um médico. Está separado dos dois. Mas nesta analogia, existem mais dois tipos de pessoas. Uns que são sãos, ou seja, sem doentes, são saudáveis, e outros que são doentes, têm alguma enfermidade, alguma doença. Ou, como de seguida nos classifica, justos e pecadores. Mateus registra algumas palavras mais que nos ajudam a compor o argumento que Jesus apresenta. Ele declara aos escribas o seguinte: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Então aqui Mateus sintetiza na perfeição aquilo que é o problema dos escribas. O problema dos escribas é um problema de coração. O problema dos escribas é um problema de compaixão. Segundo Jesus, eles têm ausência de compaixão e falta de misericórdia. E juntando a isso tudo, eles têm uma noção muito elevada deles mesmos. Porque eles são justos. Os restantes, neste caso os cobradores de impostos, são os pecadores. Eles, os escribas, têm o favor de Deus. Os restantes são amaldiçoados e estão desgraçados. A forma como eles dividiam o mundo impedia-os de se tornarem aptos a receberem a salvação, pois eles achavam-se mais dignos que os publicanos e que qualquer outro dos homens. E é por isso que Jesus utiliza a figura de ambos na parábola que ele fala em Lucas 18. A parábola do fariseu e do publicano. Lá o contraste é notório entre o orgulhoso, o fariseu, e o publicano, o pecador arrependido. Lembram-se em que é que consistia a oração do fariseu? Graças te dou, ó Senhor, que não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano. A parábola é dirigida àqueles que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos, enquanto olhavam para os demais com desdém e com desprezo. E é este olhar, é este pensamento, é este sentimento que norteia todo o argumento que os escribas dos fariseus fazem. Portanto, as palavras de Jesus, mais uma vez, não poderiam ser mais certeiras. Jesus poderia perguntar: com quem vocês querem que eu passe tempo? Só há pecadores. Portanto, eu só posso passar tempo com pecadores. Só eu sou puro. Só eu sou santo. Só eu sou impecável. Jesus poderia dizer: eu vim com uma missão específica. E essa missão foi salvar pecadores. Desde a queda, o homem está nesse estado de inimizade para com Deus. Está debaixo da ira de Deus. O homem não tem capacidade natural nem intrínseca de guardar a lei divina. E como se isso tudo não bastasse, a inclinação do homem natural é sempre para o mal. Pois, como Paulo declara, o homem natural é escravo do pecado. Vejam, para Deus não há neutralidade. Para Deus não há homens assim, homens bons e homens maus. Só há justificados e condenados. Não há meio termo. E Jesus veio precisamente para solucionar aquilo que humanamente não tinha hipótese de solução. Ele veio buscar o que se havia perdido. Se estes doutores da lei não reconhecem as suas misérias espirituais, eles fecham a porta a qualquer hipótese de salvação. Pois o primeiro passo para o doente procurar um médico é reconhecer precisamente que necessita de um médico, que está doente. Se eles são justos aos seus próprios olhos, se eles acham que são saudáveis e que não têm enfermidade, eles não têm necessidade de um médico, não têm necessidade de um salvador externo. Eles próprios conseguem solucionar os seus problemas. O que Jesus está a dizer a estes homens é que eles acham que através das suas obras eles podem alcançar o céu. Através dos seus méritos eles conseguem chegar até ao paraíso. E essa, meus queridos irmãos, é a base de todas as religiões do mundo.
à parte da única verdadeira. Somente as Escrituras dizem que nós não podemos fazer nada que nos possibilite a entrada no céu. Somente as Escrituras. Somente uma correta interpretação da Bíblia é que diz isso. O céu só admite um tipo de pessoas perfeitas, impecáveis. E a menos que nós sejamos irrepreensíveis, que não haja nenhum pecado em nós, nós não conseguimos entrar. E isso coloca-nos perante um dilema que esmaga o orgulho humano e a busca que o orgulho humano tem por méritos próprios. A salvação dá-se unicamente pela graça divina, por meio da fé que o nosso Senhor nos deu. Vejam, nós não somos salvos porque temos fé na fé. A fé é um objeto, é um veículo. A fé tem de estar em alguém em quem nós possamos colocar essa fé. É no Senhor Jesus. É o objeto da nossa fé que nos garante a salvação. É a sua vida, a sua obra, os seus méritos aplicados a nós que garantem que nós somos justificados diante de Deus. Nós não somos salvos por nada que nós fazemos, mas nós somos salvos por algo que outro fez em nosso lugar e em nosso favor. E este é o grande problema destes fariseus e de toda a humanidade que busca se salvar à parte de Jesus Cristo. Vejam, eles destacavam-se pelas suas obras, mas o seu coração estava cheio de orgulho, soberba e arrogância. Jesus critica os fariseus por aquilo que eles fazem? Não. Ele até louva. Eles davam o dízimo de tudo, até das ervas mais insignificantes. Eles faziam milhas para ir evangelizar os perdidos. Eles oravam. Eles liam as Escrituras. Eles juntavam-se na sinagoga e no templo. Eles apresentavam sacrifícios. E nós, se olhássemos, nós dizíamos: eis aqui homens justos. E Jesus está-lhes a dizer: não, vocês são sepulcros caiados. Vocês por fora aparentam ser justos, mas o vosso coração está cheio de imundícia. Vocês colocam-se em cima dos demais. E não conseguem perceber que por muito que vocês se esforcem, vocês nunca conseguem estar em cima dos outros. Vocês estão sempre ao mesmo nível. Vocês são pecadores. E isso é algo terrível quando nós não conseguimos perceber que não depende de nós, que nós não somos melhores do que os outros, porque Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Para estes, para os fariseus, para estes escribas, só havia espaço para uma coisa: o olhar seco da lei, sem entenderem o espírito da mesma. A lei, a lei. A lei de Deus foi resumida por Jesus em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O que eles não compreendiam era precisamente aquilo que o nosso Senhor lhes disse. Era como se Jesus lhes estivesse a dizer: de nada serve para vocês cumprirem todos os rituais, todas as tradições, fazerem todas as especificações da lei, porque se vocês tiverem um coração seco, um coração onde não houver amor, nada disso tem valor diante de Deus. Como o apóstolo Paulo disse aos Romanos, o cumprimento da lei é o amor. Jesus já tinha demonstrado com o episódio do leproso que não era o facto de ele se aproximar dos doentes e dos impuros que o iria contaminar. A analogia do médico funciona nesse mesmo sentido, igualmente. Porque se a queixa deles é que ele se aproxima e come com publicanos pecadores, então ele não pode ser bom. Mas Jesus está a mostrar exatamente o oposto. Se o médico não se aproximar, de que forma podem os doentes ser curados? O médico tem de estar junto deles. O que eles não queriam perceber é que o facto de ele estar a comer e a beber com aqueles que eram os mais marginalizados da sociedade não implicava em concordar com as suas ações. Aliás, o que acontecia era precisamente o contrário. Jesus não estava ali simplesmente a beber e a comer e a dar palmadinhas nas costas e dizer: está tudo bem, continuem a prostituir-se, a mentir, a roubar, a fazer o que querem, continuem a viver, venham do jeito que vocês vieram, está tudo bem, Deus ama-vos como vocês são. Jesus nunca disse isso.
Naquele mesmo banquete eu tenho a certeza que Jesus lhes disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem dele. Ele convocava o povo ao arrependimento e à fé. O nosso bom Deus, durante a sua peregrinação na terra, ele nunca se deixou corromper por quem quer que seja. Nem tampouco foi contaminado ou influenciado a abraçar o erro e o engano. Mas a sua missão envolvia este cuidado, esta proximidade. E isso para os fariseus era inconcebível. E será que é só o problema dos fariseus? Ou será que nós por vezes também nos comportamos dessa forma? O nosso problema muitas das vezes é que nos comportamos como eles. Como? Um dos perigos que nós deixamos com que isso aconteça é quando nós deixamos de olhar para os outros em pé de igualdade. E quando nós passamos a sentir-nos superior porque nós não fazemos determinada coisa que os outros fazem. O outro faz isto, eu não. O outro faz aquilo, eu não. Eu faço isto, eu vou ao culto todos os domingos, eu dizimo. O outro não. Quando o nosso padrão passa a ser aquilo que o outro faz e não aquilo que Deus revela na sua lei e a sua perfeição, nós damos um grande passo para cair no legalismo e tornamo-nos semelhantes a estes escribas. É fácil. Irmãos, os escribas começam como um movimento de reforma dentro daquele povo e acabam por se corromper. É fácil e bastante tentador olharmos para alguém que tem pecados bem mais feios do que aqueles que nós temos. E nós olhamos para eles e fazemos parecido, cometemos exatamente os mesmos erros e cometemos os mesmos pecados que os fariseus fazem. Nós elevamos-nos a nós mesmos e passamos a desumanizar os outros. Nós somos virtuosos e justos. Eles, coitados, estão debaixo da maldição da lei. Nós somos os eleitos, a nata da nata. Eles são os desgraçados. Irmãos, eu não consigo encontrar um maior contrassenso em alguém que crê nas doutrinas da graça do que esta postura de arrogância intelectual e teológica. Se o conhecimento fosse suficiente para nós sermos salvos, nenhum dos demónios estaria condenado. Não lhes serve de nada. Como dizia o saudoso R.C. Sproul, não é o quanto tu sabes da Bíblia que importa, é o quanto tu vives da Bíblia. Mas como lhes tinha dito, não seriam só os fariseus a sentirem a ofensa e o escândalo com este banquete em que Jesus participa. Se bem que por outros motivos, mas os discípulos de João Batista também vão sentir um desconforto. É isso que lemos nos versículos 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam a jejuar. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Para complicar ainda mais a situação, tanto uns como os outros estavam a jejuar. E porquê é que isso seria um tema? Porque enquanto uns estão a passar privações, Jesus e os seus discípulos estão a participar de um banquete. Como é próprio dos seres humanos, isso também seria motivo de discórdia. É um pouco estranho Jesus estar a ser criticado por discípulos daquele que declarara anteriormente a superioridade de Jesus em todos os sentidos. Lembram-se? João Batista diz: eis aqui, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Eis aqui alguém a que eu não sou sequer digno de desapertar os sapatos. Mas eles têm a ousadia de questioná-lo. Porquê que tu comes e bebes e nós e os fariseus jejuamos? Porquê é que tu não fazes disciplinas de graça? Porquê é que tu não fazes algo que é piedoso? Porquê, Jesus? Porquê é que te estás a entregar aos prazeres da carne? Porquê? A resposta de Jesus é mais uma vez surpreendente e exemplificativa de sabedoria.
Se aos escribas ele usou a figura do médico e dos doentes, desta vez ele utiliza a figura do casamento. E seria expectável haver período de jejum enquanto o noivo está presente. Eu pergunto, numa festa do noivado em que o casamento está prestes a chegar, faz sentido haver um jejum? Nenhum. No Antigo Testamento nós temos o jejum analisado por 2 prismas. Um positivo e outro negativo. O positivo é aquele que é prescrito pela lei mosaica. Nós vemos sim a lei que Deus deu a Moisés a exigir um jejum. Mas que jejum é esse? É este que eles estão a fazer? Não. Os fariseus jejuavam às vezes 3 vezes por semana. Jesus critica. Vocês quando jejuarem, não sejam como os hipócritas, que fazem uma cara feia e desfigurada para que as pessoas tenham pena dele e pensem, que homem piedoso, está aqui com fome, privado, tudo por amor a Deus. Não sejam como os hipócritas. Vai lavar a cara, apresenta-te direitinho diante das pessoas com o teu jejum. Jesus não critica o jejum. Jesus critica outro aspecto do jejum. Havia um jejum que era para ser observado, segundo o Antigo Testamento. Sabem quantas vezes por ano? 1 vez por ano. No dia da expiação. Era o único momento quando todos os israelitas eram direcionados a praticar a autonegação. Eles deveriam passar a jejuar. Encontramos outras passagens em que é mencionado o jejum, mas ele é sempre voluntário. É alguém que quer. E normalmente quando? Quando temos luto, quando temos situações difíceis, o jejum acontece. Obrigatório somente este que eu mencionei. Nós encontramos também uma outra visão, eu dei-vos a positiva, onde há uma ordem acerca do jejum. Mas temos uma visão negativa acerca do jejum, mais concretamente em Isaías. Não tanto do jejum em si, que é aquilo que Jesus vai criticar, mas mais do que aquilo que os homens fazem acerca dessa prática. Curiosamente, a acusação é muito semelhante àquela que Jesus acaba de fazer aos fariseus. Portanto, o problema é o mesmo. Vejam o que é que vemos em Isaías 58, versículos 33 a 7. Dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Vejam que a acusação aqui é contra Deus. E aqui está a acontecer o mesmo. Estão a chegar a Jesus. Porquê é que não vês o nosso jejum? Porquê é que tu jejuas e nós não? Porquê é que nós jejuamos e tu não? E Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da iniquidade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Viram como a acusação é exatamente a mesma contra os fariseus? Falta de misericórdia, falta de compaixão, firmarem-se em obras que os outros veem para poderem demonstrar o seu virtuosismo. Jesus é contra o jejum? Não. Ele próprio jejuou 40 dias e 40 noites. Então Jesus não é contra o jejum. Mas Jesus chamou a atenção para as motivações do jejum. Tu fazes jejum, fazes bem. Mas porquê? Qual é a motivação do teu jejum? Agora, neste momento, se o noivo está presente, faz sentido participar de algo que está ligado a momentos tristes e duros? Não. Jesus está a dizer, o noivo está presente. Deve haver festa, deve haver alegria, deve haver banquete e vocês querem jejum? Não. Haverão dias. Chegarão dias em que o jejum virá, porque o noivo será retirado. Então nós vemos que Jesus diz, sim, vai haver uma altura em que os discípulos irão jejuar. Os meus discípulos irão jejuar. E é quando eu for morto, quando eu for crucificado de uma forma violenta, de uma forma terrível. Esse seria um momento propício a jejuarem, a crucificação. Mas sabem o que é muito relevante neste diálogo e por vezes passa-nos completamente ao lado? É que Jesus toma para si o papel de noivo
ou marido, certo? Ele não diz? Está o noivo, casamento, faz sentido enquanto o noivo está presente fazer em jejum. Então quem é o noivo? Jesus. Ele é o futuro marido, assim como ele é o médico. Porquê é que isto é importante? Sabem quem é que é o noivo e o marido no Antigo Testamento? Vejam o que é que diz Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Não é maravilhoso que Jesus aproveita um momento em que ele está a ser profundamente acusado para reivindicar a sua divindade? Ainda que poucos o possam perceber. É como se Jesus estivesse a dizer: eu sou Deus. Eu encarnei. Eu sou o cumpridor da aliança. Eu sou o vosso Redentor. Eu sou o vosso Criador. Vocês estão a falar em jejum. O facto de nós vermos os discípulos de João a juntarem-se às críticas dos escribas leva-me a concluir que, apesar do profeta estar de momento na prisão, e João Batista já está preso neste momento por causa de Herodes, os discípulos, ao invés de transferirem a sua lealdade de João Batista para Jesus Cristo, parece que estão a transferir a sua lealdade para as tradições dos judeus. E para os alertar do perigo do caminho do tradicionalismo, Jesus propõe duas parábolas, de forma a ilustrar que o Evangelho do Reino, que consistia no arrependimento e no perdão dos pecados, não pode estar unido nem contido nas tradições de homens. Não pode estar baseado em rituais, nem na presunção de homens que aparentam piedade. Para o Evangelho da Graça, não há espaço para obras humanas como fundamento de aceitação diante de Deus. Só há lugar ao esvaziamento. Jesus está a dizer de uma forma muito simples: coisas diferentes não ficam bem juntas. Se vais pôr um remendo novo numa roupa velha, a roupa velha vai rasgar, o remendo não vai deixar de fazer grande coisa. Se vais pôr vinho novo num odre velho, em que era utilizado peles de animais, e com o tempo acabava por secar e que ficar quebradiço, vais pôr vinho novo, vai quebrar, vai estragar tanto o odre como o vinho. Não dá para juntar as duas coisas. Não conseguem juntar tradições de homens e a graça de Deus. Não dá para juntar mérito humano e a graça divina. São excludentes. O glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não veio fazer qualquer tipo de remendo. Ele veio fazer uma transformação completa. Como diz a Escritura, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ou como Paulo escreve no seu comentário, ele diz o seguinte, e passo a citar: aqui não funciona o certo, o transplante, a simbiose. O povo de Deus não existe para salvar a moral dos povos, perpetuar a sua cultura ou melhorar o mundo. O Evangelho não se presta a programas de aperfeiçoamento do mundo porque é radical demais. Assim, o povo de Deus espera pelo mundo de Apocalipse 21. Nele, ele finalmente caberá. Até lá, ele precisará existir de alguma forma nu ou no estrangeiro. Sem este jejum, não poderá ter a sua liberdade. Não nos deveria surpreender o facto destes dois grupos se escandalizarem com o Evangelho e com as suas implicações. Foi assim numa cultura religiosa e conservadora, como era em Israel, do século I. É assim também no século XXI, no carregado, no Ocidente, numa cultura secular e progressista. Se anteriormente o que escandalizou aquelas pessoas foi o facto de Jesus comer com os marginalizados, com as prostitutas, com os pecadores, com os cobradores de impostos, nesta altura o que escandaliza as pessoas é que Jesus condena o pecado como sempre condenou. O Evangelho é sempre escandaloso, sempre, porque ele confronta o homem no seu pecado. Se no tempo em que Jesus viveu, ele foi considerado de certa forma liberal por aqueles que eram conservadores, nos dias de hoje, Jesus, ao ser apresentado corretamente, ele será catalogado de todos os istas e mais algum. Ele será machista, ele será fascista, ele será homofóbico, ele será intolerante. Isso porque o Evangelho será sempre, mas sempre, escandaloso aos olhos humanos. De forma ainda mais evidente a todos os que se consideram justos aos seus próprios olhos. Para esses o Evangelho é um escândalo. A todos os que são alcançados pela graça soberana, ele é o poder de Deus para a nossa salvação.
Salvação essa começada, mantida e finalizada pelo nosso Senhor, que veio chamar pecadores. Amém. Vamos ao Senhor em oração.